Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é um assunto muito pedido por vocês aqui nos comentários do Historizando. Nós vamos nos próximos 3 vídeos falar das ondas revolucionárias que aconteceram na Europa na onda de 1820, 1830, 1848, também conhecida como Primavera dos Povos. A gente vai entender toda essa confusão, todas essas revoluções que estavam acontecendo na Europa nesse momento. E o mais importante de tudo, a gente vai entender o porquê que isso estava acontecendo. Continua assistindo esse vídeo se você quer entender, mas antes não se esquece que lá no @historizandotati tem mais conteúdo para você. Então me segue lá no Instagram também. Essas revoluções, esse período revolucionário do século XIX na Europa, a gente precisa entender o que estava acontecendo, qual que é o contexto. A gente então vai encarar a Europa do século XIX, no início do século XIX, com o período napoleônico. Então, Napoleão Bonaparte estava expandindo os ideais da Revolução Francesa por vários países na Europa, por várias regiões da Europa. E isso tudo, é claro, vai aumentar aí o conhecimento sobre as ideias liberais. Ideias liberais essas que começaram aí no século XVIII com o Iluminismo, vão avançar a partir do momento em que se tem a Revolução Francesa e agora com o período napoleônico essas ideias vão se espalhar pelo continente europeu. Isso tudo vai contribuir para essas revoluções no século XIX. Mas por que mais revoluções no século XIX? Para quem não lembra, e quem não lembra, aqui no canal tem vídeo do Congresso de Viena. O Congresso de Viena vai reunir, então, vários líderes desses países da Europa para justamente ter aí uma restauração do que a gente chama de Antigo Regime. Como assim? Napoleão Bonaparte vai ser derrotado, lembra lá da Rússia, Napoleão morrendo de frio? Pois é, ele vai ser derrotado e com essa derrota chega então o Congresso de Viena para então promover a restauração. O que significa restauração? Voltar ao que era antes. E o que era antes? O Antigo Regime. Para quem não conhece muito bem de Antigo Regime, também tem vídeo aqui no canal para entender por detalhes. Mas Antigo Regime é quando a gente enxerga um ambiente absolutista, mercantilista, uma sociedade de privilégios, uma intolerância religiosa. Então, esses líderes desses países, ou a maioria deles, como por exemplo Rússia, Áustria, Prússia, queriam o retorno dessa questão do Antigo Regime, desse poder, desse controle dos reis na Europa. Claro que a gente tem uma exceção, que é a Inglaterra. A Inglaterra está mais preocupada aí com questões de território, questão de garantir o que era seu aí, porque para quem não sabe, a Inglaterra já tinha passado por uma revolução burguesa, mas a maioria do Congresso de Viena quer essa restauração. É tanto que cria o Exército da Santa Aliança. Santa Aliança essa que vai ser um exército, um conjunto aí de militares que vão tentar barrar ao máximo essas revoluções, essas revoltas. Porque quando se tem o Congresso de Viena, é claro que muitos têm a noção de que poderiam voltar essas revoltas, essas revoluções. Dentro do século XIX europeu, a gente tem 3 ondas revolucionárias importantes: 1820, 1830 e 1848. Nesse vídeo nós vamos falar de 1820, mas nos próximos a gente vai falar de 30 e de 48. E se quer ver mais rápido esses vídeos por aqui, curte que eu vou saber que você está ansioso, que você está ansiosa para entender mais sobre esse século XIX europeu. Algumas características gerais para a gente entender todo esse século XIX e todas essas revoluções. Como a gente discutiu, as ideias liberais estavam pegando fogo, digamos assim, na Europa. Afinal de contas, o Napoleão consegue espalhar essas ideias por muitos lugares. E não só isso, mas a gente tem os conservadores aí muito preocupados e por isso o Congresso de Viena. Então, 2 grupos chaves, 2 grupos importantes desse momento são os liberais e os conservadores. Toma muito cuidado com o conceito de liberal, tá, galera? O conceito de liberal é um conceito muito amplo e é um conceito que varia ao longo da história. A mesma coisa para um conservador. O conservador, ele quer manter a estrutura vigente. Mas se a estrutura vigente é diferente, então o conservador vai ser diferente. Será que deu para entender? Digamos que
A discussão do aborto, por exemplo, no século XIX, nem era uma discussão. E por isso o conservador não está preocupado em ir contra o aborto. Agora, hoje o conservador, por exemplo, se preocupa com isso, em ficar contra esse tipo de mudança. Deu para entender melhor? Pois é, liberal é a mesma coisa. Dependendo do período que ele está instalado, as ideias liberais vão mudando. Não só o período, mas até mesmo que grupo que ele está inserido. Porque existem liberais moderados e existem liberais exaltados. Pensa comigo, você acha que um banqueiro que é considerado liberal, ele vai querer mudanças radicais? Ele vai querer que todo mundo tenha muita participação, tenha muito direito, tenha propriedade privada? Se ele quisesse isso, muitas das coisas que ele tem provavelmente poderiam ser perdidas. Então, é moderado porque ele tem mais cuidado com essas mudanças, mesmo querendo mudanças. Ele pensa mais, digamos, no próprio umbigo. Porque ele é liberal, querendo participar da política, querendo que não exista mais o absolutismo, mas ao mesmo tempo ele não quer todo mundo com ele, né? Já o liberal exaltado, ele quer então mais participação de todo mundo, mais direitos para todo mundo, e é por isso que a gente tem muitas diferenças. Agora, se você quer entender mais do liberalismo, te aconselho a assistir os vídeos sobre iluminismo aqui do canal. Eu também vou deixar nos cards para vocês, mas a gente tem que lembrar de duas questões importantes nesse século XIX. O liberalismo político e o liberalismo econômico. Dentro do liberalismo político, a gente quer então o fim do absolutismo, a gente quer uma constituição, assim, não só o rei, mas todo mundo vai seguir as mesmas regras, a gente quer uma igualdade jurídica, por isso também, o mesmo tipo de julgamento para todo mundo, então não declarar culpado simplesmente porque foi contra o rei, por exemplo. Entre outras questões políticas e importantes. Já o liberalismo econômico vai se basear na liberdade de mercado, de não ter aí restrição do Estado dentro do mercado. Adam Smith é um excelente exemplo e tem no vídeo de iluminismo. E também nós temos a garantia da propriedade privada, essencial para praticamente todos os liberais que existem, independente aí do momento histórico. Ah, Tati, mas propriedade privada é algo bom, né? Gente, vamos lá. Esse negócio de bom ou ruim, bonzinho ou mal, não existe. Aqui a gente não tem lados, aqui é a história. Bom pra quem? Ruim pra quem? É isso que a gente tem que pensar. Propriedade privada é uma coisa legal? Pode ser, depende. Agora pensa comigo, nesse período existiam muitas terras comunais. O que seriam isso? Terras de comum uso. Então muitos camponeses usavam essas terras comunais para justamente sobreviver, cultivar os seus produtos, ter a sua subsistência. Se tem propriedade privada, a maioria dessa propriedade privada vai ser através de compra ou algo assim, esses camponeses vão ter acesso à terra? Não. Então, bom para quem, né? A gente tem que pensar nisso e nada de colocar, o conservador é mau, o liberal é bonzinho. Não pense assim, a gente está estudando história e não cinema. Outro fator importante nesse momento é que as revoluções, diferentemente da Revolução Francesa, por exemplo, ou da Revolução Inglesa, essas revoluções são mais planejadas, até mesmo porque muitos desses países já têm agora experiência em questões revolucionárias. E não só isso, mas surge também um novo mecanismo de protesto, um novo mecanismo de revolta, as chamadas barricadas. Você já ouviu falar nas barricadas? Pois é quando você joga muita coisa aí na sua frente, um entulho. Hoje em dia, por exemplo, pneu queimando na estrada, já viu essas revoltas, esses protestos? Pois é, isso é uma barricada para você impedir a galera de passar e a partir desse impedimento você protestar, você então identificar quais são as suas ideias, quais são os seus quereres naquela revolta, naquele momento. E é o século XIX europeu que vai trazer esse mecanismo de revolta, de revolução à tona. Dentro de 1820 nós temos 4 movimentos importantíssimos para a gente entender. O primeiro movimento vai ser o movimento espanhol, que durante o período napoleônico, para quem não sabe, o Napoleão tira o rei espanhol e coloca outro representante lá, e nesse momento muitos espanhóis vão se rebelar. Se rebelando, instalam uma nova constituição, a chamada Constituição de Cádiz de 1812, e essa constituição já vem com vários ideais liberais. Lembrando então que esse século XIX está florescendo bastante essas ideias. Porém, com o Congresso de Viena, a gente tem o retorno da família real espanhola
com o Fernando VII, e com esse retorno, é claro, Fernando VII vai suspender essa Constituição de Cádiz. O rei Fernando VII, já adotando as medidas do Congresso de Viena, começa então a restabelecer, a restaurar os privilégios com a nobreza, com o clero, a beneficiar certos grupos, e é claro que vão ter aí mais revoltas em cima dessas medidas do rei. Então, em 1820, a gente conhece uma revolta aí na Espanha, inclui militares que foram escalados para ir para as colônias tentar impedir a independência das colônias da América Espanhola. Logo, esse movimento liberal vai contar com a ajuda desses militares e por isso vai ter um confronto muito grande. Porém, lembra lá no Congresso de Viena que se tem um exército específico para parar esses movimentos? Vai se utilizar esse exército, então, a chamada Santa Aliança, para impedir esse movimento liberal na Espanha, e acaba então o movimento sendo reprimido. Porém, é claro, essa revolução na Espanha vai ajudar bastante os ideais a se espalharem não só na Europa, mas também na América. Lembrando que nesse século XIX não é um século só de revoluções na Europa, mas também é um século de independências na América. Logo, todos esses ideais que estão acontecendo na Europa também vão influenciar essas independências na América. Em Portugal também, em 1820, a gente tem a famosa Revolução Liberal do Porto. Por isso as ideias liberais aí também florescendo em Portugal. Mas eu vou contar aqui um pouquinho para vocês como rolou, porém a gente tem um vídeo exclusivíssimo aqui no canal só sobre a Revolução do Porto, mesmo porque, para quem não sabe, essa revolução vai afetar bastante a nossa independência, a independência do Brasil, e é por isso que eu também te aconselho a ver esse vídeo, vou deixar nos cards. Mas basicamente o que a gente precisa entender para entender essas ideias revolucionárias? Na Revolução do Porto, a gente tem a família real portuguesa no Rio de Janeiro, no Brasil. E isso vai ocasionar, então, algumas mudanças estruturais na questão colônia e metrópole. A abertura dos portos vai romper o pacto colonial. O João VI transforma muitas estruturas da colônia brasileira, inclusive dando prejuízo para muitos portugueses. E é por isso que, com a derrota de Napoleão e o Dom João VI não voltando para Portugal, é que se instala em 1820 a Revolução Liberal do Porto. Essa revolução, que era o retorno do Dom João VI, não só isso, um retorno moderado, porque eles vão instalar uma Constituição, então Dom João VI não vai voltar absolutista, vai voltar um rei constitucional, e ao mesmo tempo eles querem o retorno das condições do Brasil ao que era antes, que seria o Pacto Colonial ou o chamado exclusivismo metropolitano, que também tem algumas polêmicas com relação ao conceito, e claro, já tem vídeo aqui para vocês historizando também sobre Pacto Colonial, que eu vou deixar nos cards, mas então é legal de lembrar que essa Revolução Liberal, que é a volta do Dom João VI, que é a volta das condições de colônia do Brasil, e que é uma Constituição, que é algo importantíssimo para se questionar, para se quebrar o absolutismo e, consequentemente, o antigo regime. A princípio, a gente tem o retorno de Dom João VI, a gente tem ele assumindo essa Constituição, aderindo a essa Constituição liberal, porém não vai ficar tão fácil assim. Existem outras consequências em Portugal que a gente vai falar em outros vídeos. Mas é bom de lembrar que em 1820 a Revolução Liberal do Porto foi para frente, sim. Já na Itália, mais especificamente Península Itálica, tá, galera? Porque ainda não tinha rolado a unificação, não existiu o país Itália. E se você quer saber da unificação italiana, também tem vídeo aqui no canal. Mas na Itália surgem vários movimentos nacionalistas. O Congresso de Viena vai conseguir retornar algumas coroas que existiam na Itália, né? Alguns reis que existiam na Itália, como por exemplo Fernando IV. E nessa restauração, é claro, ele vai tentar privilegiar certos grupos, como isso já acontecia em outros casos, e vai rolar em 1820, mais especificamente em Nápoles, revoltas então liberais, revolução liberal também. Lembrando que nesse momento na Península Itálica surgem várias sociedades secretas, e essas sociedades secretas se reúnem justamente para então trocar essas ideias liberais e organizar essas ideias liberais para as revoltas, para se rebelar. Como consequência dessa revolta de 1820 em Nápoles, essas ideias
vão se espalhar em algumas regiões da Itália e o rei vai acabar fugindo. Porém, o Congresso de Viena, junto com a Santa Aliança, vai agir também na Península Itálica e é por isso que esses movimentos vão ser reprimidos. Mas lembrando que esses movimentos também vão começar a exibir um nacionalismo italiano e esse nacionalismo italiano vai ajudar e muito na unificação italiana que vai acontecer aí ao longo do século XIX. Por último, mas não menos importante, a gente tem a Grécia, isso mesmo, a Grécia só se torna Grécia de fato nesse momento do século XIX. A gente tem a Grécia declarando independência aí com relação ao Império Turco-Otomano. Claro que vai rolar guerra, vai rolar conflito, porém a Grécia vai ter apoio de alguns países, como por exemplo França, Inglaterra, Rússia, claro que com interesses, mas vai ter apoio, e é nesse momento de 1820 também, mais especificamente 1821, que rola essa luta entre gregos e todos esses países que apoiavam, contrários aí ao Império Turco-Otomano. Em 1829 a gente tem um tratado e esse tratado finalmente dá a independência à Grécia. Também nesse momento a gente já começa aí a ter sinais de que o exército da Santa Aliança não é tão eficiente assim. Resumindo, essas ondas revolucionárias de 1820 vão trazer bastante consequências para a Europa do século XIX. Não são essas revoluções que vai mudar totalmente as estruturas, não são essas revoluções que vai levar muitos lugares aí a de fato o liberalismo, a de fato essas ideias liberais, porém vai ser o início de toda essa trajetória do século XIX, vai ser o início de todas essas ondas revolucionárias que, como eu disse, começa em 1820, tem a metade aí em 1830 e termina em 1848. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já curte, já comenta aqui embaixo se quer logo que apareça aí os vídeos de 1830, 1848 pra gente falar de Primavera dos Povos. Segue lá no @historizandotati no Instagram pra gente continuar tendo contato. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima! A gente transforma a família real